Olá, alunos da EJA TAP 1 e 2 da Rede Municipal de Ensino. Tudo bem com vocês? Agora vai começar a aula de língua portuguesa com a professora Melissa Artes. Professora, tudo bem? Qual é o conteúdo de hoje? Tudo bem. Hoje nós vamos aprender um pouco escrevendo algumas palavras com as letras M e N. E vamos fazer também a interpretação de uma imagem. Vamos lá? Se preparem, hein? Peguem caderno, caneta, que a aula já vai começar. Até, professora. Olá! Como eu fui apresentada, sou professora Melissa e leciono na Escola Municipal Carmelitana do Menino Jesus, na Escola Municipal Alfredo Amorim e na Escola Municipal União Comunitária. Na aula passada, lemos e interpretamos um texto sobre diversidade e trabalho, tema que daremos continuidade na aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem acessar o Instagram Professora Melissa. Lá vocês encontrarão alguns textos para estarem praticando a leitura e a escrita. Não esqueçam, estarem sempre em mãos com lápis, caneta, papel, borracha para acompanhar melhor as aulas na TV. E quem fez o desafio? Vamos corrigir? Desafio! Vamos circular os pronomes. Nós temos aí essas 3 orações. Vamos identificar onde estão os pronomes nelas. Vamos revisar o que são pronomes. Pronomes são palavras que substituem o nome. Vamos lá para a leitura dessas orações. Hoje eu assisti às aulas na TV e aprendi bastante. Caso você precise sair, use a máscara. Essa escola é perto da minha casa. Onde estão os pronomes nessas frases? Vamos ver? Hoje eu assisti às aulas na TV e aprendi bastante. Temos aí o pronome pessoal do caso reto, eu, que é na primeira pessoa do singular. Caso você precise sair, use a máscara. Nessa oração, nós temos o pronome de tratamento você, que nós utilizamos para pessoas íntimas, para pessoas próximas, como amigos, parentes, familiares. Essa escola é perto da minha casa. Nessa oração, vemos 2 pronomes. Essa, o pronome demonstrativo, e minha, que é o pronome possessivo. Na aula de hoje, como eu disse anteriormente, vamos ler e interpretar uma imagem e vamos também escrever algumas palavras com as letras M e N. Observem a imagem. O que vocês veem nela? Onde será que essas pessoas estão? Em suas faces, o que elas estão nos demonstrando? O que será que elas estão fazendo nesse local? Essa tela é uma tela da grande pintora Tarsila do Amaral, que chama-se Operários. Tarsila do Amaral reflete muito sabiamente o processo de industrialização do Brasil. Nós vemos aí atrás uma fábrica, né? A gente sabe que é uma fábrica porque a gente está vendo as chaminés saindo fumaça e vemos várias feições imortalizadas pela grande pintora Tarsila do Amaral, como eu falei na tela Operários. Tarsila do Amaral, ela coloca ali uma diversidade de pessoas, uma pluralidade de pessoas. Certamente essas pessoas, elas não têm a mesma religião, a mesma cultura, o modo de pensar, as experiências delas são diversas. E vemos, portanto, uma pluralidade, como eu acabei de falar, demonstrado aí no rosto dessas pessoas. Porém, há algo em comum nelas. Observamos as feições dela e vemos que todas elas retratam o quê? Uma falta de esperança, uma tristeza, uma preocupação, talvez por conta dos baixos salários, da jornada dura de trabalho e da falta de comprometimento, né, com o que eles fazem dentro da sala de aula. Então, nós vemos aí essa imagem, essa tela, mais uma vez, eu falo, é uma tela que se chama Operários, pintada por Tarsila do Amaral, onde ela imortaliza esses rostos, nos colocando bem em que há uma diversidade, há uma pluralidade
ética, racial, de cor, de religião, porém nós vemos em todas as faces essa preocupação, esse desalento, essa falta de esperança. Oba! Ortografia! Hoje nós vamos relembrar algumas palavras escritas com M e com N. Vamos lá? M. Temos uma regrinha básica. Sempre antes das consoantes B e P, escrevemos a letra M ou a letra M, como vocês preferirem dizer. Nas demais consoantes, escrevemos a letra N. Também nós temos as palavras. As palavras sempre terminam com a letra M. Na nossa língua portuguesa, as palavras terminam sempre com a letra M, nunca com a letra N, como, por exemplo, a palavra estudam. Nós temos aqui a letra M. Que tal fazermos agora uma atividade? Vamos lá? Complete as palavras com M ou N. Temos aí algumas palavras. Lembrem-se das regras que acabamos de ver. Campo, planta, bombom, melancia, limpo, pomba, semente, morango, segundo, capim. Vamos ver como ficou? Campo, colocamos aí a letra M, porque logo em seguida nós temos a letra P. Planta, bombom, colocamos aí duas letras M's, porque antes da letra B sempre vem a letra M e ao final das palavras na língua portuguesa nós temos também sempre a letra M. Melancia, limpo, pomba, semente, morango, segundo, capim. Vamos pegar uma dessas palavras e formarmos uma frase? Vamos lá. As sementes plantam árvores. Os sementes destroem florestas. As sementes plantam árvores, os sementes destroem floresta. Essas orações, esse pequeno texto é do autor Andrews Amauric. Amauric. Observem que nessas orações, nesse pequeno texto que temos aí, eu coloquei as aspas. Abre aspas, fecha aspas. Porque esse texto, esse pequeno texto, não é meu. O autor dele é Andrew Amauric. Nós temos também aqui
pequenos espaços que separam uma palavra da outra. As palavras, como a gente sempre está vendo, não podem estar juntinhas. Elas devem ser separadas por pequenos espaços. Nós temos também aqui, iniciando a frase com a letra maiúscula. Relembrando, as frases sempre iniciam com a letra maiúscula, bem como o nome de pessoas e o nome de lugar. Temos aqui o autor que está iniciando tanto o nome quanto o sobrenome com a letra maiúscula. Nós temos aqui também a vírgula, dando uma pequena pausa, e temos ao término o ponto final, dando uma pausa mais longa, uma pausa maior. Vamos ler novamente? Abre aspas. Acompanhem comigo. Sementes plantam árvores, vírgula. Nós temos aí os, mas lemos os. Os sementes destroem florestas. Ao término, nós temos o ponto final e fecha aspas. Autor, Andreus Amauric. Temos aí também um jogo de palavras. Observem, nós temos aqui a palavra sementes e temos aqui duas palavras sementes, que é o jogo de palavras. Vou colocá-las aqui. Sementes e sementes. Sementes, sementes. Portanto, temos esse jogo de palavras. Sementes que nós plantamos e aí dela nascem as árvores e outros vegetais, e os pegamos aqui uma parte da palavra sementes e dividimos em duas palavras, sem e mentes, que infelizmente são algumas pessoas que destroem as florestas. Aqui nós podemos identificar algumas palavras escritas com M e com N. Temos a palavra sementes, plantam, sementes, destroem, e no próprio nome do autor, Andreus Amauric. Oba, adivinhas? Vamos ler? O que é o que é? Está no final do fim, no início do meio e no meio do começo. O que será? Pensem aí. O que é o que é? Me diga se for capaz. Me diga quem é aquele que se quebra se alguém diz o nome dele. Quem sabe? Vamos ver a resposta? Vamos ver as respostas? O que é o que é? Está no final do fim, no início do meio e no meio do começo. É o que? A letra M. Observe, ao final da palavra fim, temos o M. No início da palavra meio, também temos o M. Olha aí como ele aparece. E no meio da palavra começo, o M está no meio da palavra. O que é o que é? Me diga se for capaz.
Me diga quem é aquele que se quebra se alguém diz o nome dele. É o quê? O silêncio. Você sabia? A diversidade no ambiente de trabalho significa o desenvolvimento por parte da organização de uma postura madura diante da pluralidade da nossa sociedade. Isso significa acolher os colaboradores nas suas diferenças e apoiar a inclusão e a tolerância com as multiplicidades culturais. Esse texto foi tirado do site que está aí na tela. Desafio. Observem essa imagem. O que vocês veem nela? Onde será que essas pessoas estão? O que será que elas estão fazendo nesse local? Observando o semblante de cada uma delas, elas deixam transparecer o quê? Essa figura de imagem foi tirada do site que está aí na tela. Na aula de hoje, lemos e interpretamos uma figura de imagem e escrevemos também algumas palavras com M e N. Vimos também uma frase escrita pelo autor Andros Amauric. Vejo você na próxima aula.